Amanhã tem o Brusque pelo Campeonato Pernambucano de Futebol. Campeonato Brasileiro da Série B. 20.682 mil ingressos vendidos para esse confronto de amanhã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns torcedores do Sport Vibrante estavam falando que era para ser maior esse número, né? Porque o Sport está num bom momento, né? Vem aí de 3 vitórias, vai buscar a segunda vitória em casa, né? E a torcida, né, esperava um público maior nessa segunda parcial. Mas até amanhã, né, até a hora do jogo, né, acredito que vai passar dos 25 mil ingressos vendidos para esse confronto. O Sport que está na vice-liderança, tem ali seus 9 pontos e busca mais uma vitória em casa diante de um Brusque que vem cheio de desfalques. O Cristóvão não vai jogar, o Alex Juan não vai jogar e o Wallace também não vai jogar. Ou seja, jogadores importantes da defesa do time do Brusque, né, que chega para esse confronto aí com 2 derrotas, né, no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil também perdeu o primeiro jogo para o Atlético Goianiense, ou seja, está a 3 jogos sem saber o que é vencer. E o Luizinho Lopes está sob pressão na equipe do Brusque, né? Então, hoje, né, o Sport divulgou essa parcial de 20.682 mil ingressos vendidos, mas acredita que vai ter um público maior de 25 mil amanhã na Arena de Pernambuco. Vibrante. Certo. E qual é o zagueiro que pode ficar de fora dessa partida, Moisés? E aí é bom de chamar a atenção, porque o Rafael Thierry, tá? Ele ontem no treino demonstrou um desconforto, né? E caso se confirme, Vibrante, porque a diretoria, claro, ela não vai confirmar, mas a gente tem buscado algumas informações. O Felipe Holanda do Leia já trouxe essa informação mais cedo, a gente trouxe também mais cedo também no Papo de Craque, e caso se confirme, será a terceira vez que o atleta desfalca o Sport, porque no dia 28 de fevereiro, no jogo contra o Trem, ele no aquecimento teve uma lombalgia. E aí o atleta passou mais de 30 dias sem jogar. Veio jogar no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano contra o Náutico no dia 30 de março. E aí ele fez um dos gols, foi importante para o Sport. Aí jogou contra o Ceará, né? E no jogo contra o Náutico também jogou, né? Que fosse o jogo da volta. E no jogo de estreia no Campeonato Brasileiro já desfalcou o time do Sport. Ele teve uma tendinite patelar, né? E não jogou. E o que é que acontece com isso? É um atleta que é importante, né? Ele até, no dia que o Sport conseguiu o título, a gente conversou com ele, né, ali no momento da festa, e ele falava sobre essa questão das lesões, dessa questão de ter ficado 30 dias. E aí, caso se confirme, tem uma dúvida, se o Chico vai ser o zagueiro ou se o Alisson Cassiano. Por quê? O Alisson Cassiano é o zagueiro imediato, né, o reserva imediato do Rafael Thierry, mas o Chico voltou. E o Chico voltou com essa opção mesmo, de ser esse zagueiro, porque estava vivendo um bom momento com a camisa do Novo Horizontino. Então tá uma dúvida se amanhã, caso se confirme essa ausência do Rafael Thierry, se vai o Chico com o Luciano Castan ou o Alisson Cassiano, que já vem sendo esse reserva imediato, até porque quando teve aquele período ali por completo de 30 dias, quem estava nos jogos foi o Alisson Cassiano e não o Chico, até porque o Chico estava disputando o Campeonato Paulista com o Novo Horizontino. Vibrante. Eita, Diego, e aí? Né, Thierry fora mais uma vez, qual seria a sua opção para o lugar dele? Eu daria oportunidade pro Chico, Carlos, porque apesar de ser um zagueiro canhoto, mas daria uma velocidade para a zaga do Sport. Ele casando com o Luciano Castan, seria uma dupla bem equilibrada. E o Alisson Cassiano, apesar de ser um zagueiro destro, mas já deu alguns sinais de instabilidade na defesa do Sport. Eu colocaria o Chico com o Luciano Castan amanhã contra o Brusque. Perfeito. Vamos lá. Provável escalação do time do Sport para essa partida. Kaique França no gol, Pedro Lima na lateral direita, a dupla de zaga Rafael Thierry, que ainda é uma interrogação, Alisson Cassiano ou o Chico no lugar do Rafael Thierry, caso ele não possa jogar, e Luciano Castan e Felipinho na lateral esquerda. O meio-campo, Felipe, Fabrício Domingues e Lucas Lima, e no ataque, Barleta, Gustavo Coutinho e Romarinho. E o torcedor tá me perguntando por que o Alan Ruiz não joga. O Alan Ruiz está voltando de lesão, né? Entrou no segundo tempo do jogo contra o Coritiba, né? Era um jogador que de fato estava ali fazendo aquele meio campo ali com o Lucas Lima, mas para esse momento, pela informação que tenho,
é que ele vai permanecer com o time que entrou em campo contra o Coritiba. Apenas essa alteração aí do Rafael Thierry, porque treinou até ontem, até a quarta-feira, treinou ontem, foi ontem que ele teve ali um desconforto. Ele estava treinando bem, sem demonstrando nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto, só que ontem acabou sentindo, né? Então, assim, essa alteração do Rafael Thierry é uma alteração forçada porque o atleta não está bem. A ideia do Mariano Sosso é repetir o time mais vezes, porque eu andei conversando com algumas pessoas próximas ao esporte que a ideia do Mariano Sosso é repetir a escalação, né? Porque o que teve para mudar a equipe, ele fez no começo da temporada. E nesse momento, começo de Série B, o esporte bem da forma que está, quer repetir para que o time consiga mais pontos, né? Mas essa alteração do Rafael Thierry aí seria surpresa, até porque vai ser forçado. Mas caso o Rafael Thierry não jogue, apenas a mudança será no Rafael Thierry, entrando ali Chico ou Alisson Cassiano. Agora, o Brusque já está aqui na cidade, claro, né? Porque o jogo é amanhã. O Brusque tem desfalques também, tem problemas no time do Brusque, mais do que o Sport. A gente teria um esboço lá do Bruscão. Sim, Vibrante. A provável escalação do Brusque: o Matheus Nogueiro, goleiro, a lateral direita com o Matheus Pivô, a dupla de zaga Ianson e o Matheus Salustiano, e a lateral esquerda com o Marcelo. O meio-campo: Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato e Dionísio, e o ataque: Osman, Paulinho Mocelin e Guilherme Queiroz. Essa deve ser a equipe do técnico Luizinho Lopes, que volta a repetir, está balançando no cargo, porque o Brusque está repetindo o que foi feito em 2020, quando foi rebaixado, né? Começou mal a Série B e não conseguiu se recuperar. Há uma pressão muito grande em cima do técnico, e esse jogo é fundamental, né? Apesar que eu estava conversando com alguns colegas de Santa Catarina, e esse jogo contra o Sport também eles veem como um jogo bem complicado, porque vê o time do Sport indo para a primeira divisão no final do ano. Então é um dos times que vai lutar para ir para a primeira divisão. Mas o Brusque chega pressionado e com todos esses desfalques. Além desses desfalques, tem o volante Maidson, que está lesionado, não viajou com o grupo, não veio para a partida. O zagueiro, o Everton Alemão, e tem também são esses dois, somente esses dois, exato. São esses atletas, além dos 3 que são titulares, ou seja, 5 atletas que desfalcam essa equipe. E o pior, Vibrante, rapidamente aqui, os reservas imediatos. O reserva imediato do Cristóvão é o Ronei, perdão. E o que é que acontece? O atleta se recuperou, mas no jogo contra o Goiás não entrou de frente. Ou seja, não foi a primeira opção do treinador, o Luizinho Lopes. E o reserva do Alex Juan, que é o Luiz Henrique, esse está lesionado, também não joga. Ou seja, até os imediatos estão passando por um momento complicado. Bom, tem uma provável escalação aí, Diego, e alguns jogadores que a gente conhece, Serrato, o Rodolfo Potiguar, Guilherme Queiroz, tem alguns jogadores que passaram aqui, inclusive. Qual a análise que você faz, né? Além de jogadores que nem passaram aqui, mas que a gente conhece porque são bem rodados. Osman é um cara muito rodado e alguns outros. O que é que você acha desse time do Brusque? É um time com cara de Série B, Vibrante. Eu não imagino o Brusque fazendo uma campanha grandiosa na segunda divisão, a não ser de se manter na segundona. É um time que vai priorizar muito a forte marcação, Carlos. Tem o Rodolfo Potiguar e o Marcos Serrato, né? O Potiguar que já está há um bom tempo na equipe do Brusque. Tem o Ianson, que é um zagueiro também, que já está há algumas temporadas na equipe do Brusque, que faz uma dupla ao lado do Wallace, que é um desfalque, para mim, considerável na defesa, junto do Cristóvão. É uma equipe que vai jogar no erro do Sport. Joga muito no 4-3-3 quando está em casa, mas jogando fora, eu imagino que vai colocar apenas o Guilherme Queiroz como um atacante nato, porque o Paulinho Mocelin e o Osman vão ficar mais fechando a segunda linha, fazendo um meio de campo com 5 jogadores. É um time que vai jogar bem fechadinho, Carlos, contra o Sport. Não imagino a equipe se atirando, apesar da forte pressão que está sofrendo com o Luizinho Lopes pendurado no cargo. Levando em consideração, né, que você prevê um Brusque fechado, geralmente quando você faz uma variação tática é para tentar abrir, para desmontar esse sistema de marcação. E geralmente os treinadores usam amplitude, né? Tentam fazer o jogo mais aberto. Isso vai modificar o posicionamento de um cara específico aqui que eu vou perguntar, Lucas Lima. Se o Sport precisa jogar, abrir mais. Tem o Romarinho de um lado, vai ter o Barleta do outro, mas Lucas Lima mexe com a posição dele, Diego?
Pode mexer sim, Carlos. Pode mexer sim, a depender da circunstância do jogo, da situação da partida. Porque você vai encontrar o Brusque com uma equipe muito fechada. Você tem 2 jogadores que são de característica de uma marcação forte, com o Rodolfo Potiguar e o Marcos Serrato. Ainda tem o Dionísio, que é um meio armador que também pode fazer a função de um volante de saída de bola. O Lucas Lima, Carlos, ele vai ter que obrigatoriamente fazer essa modificação, essa movimentação de bola. Ele não pode ficar apenas centralizado, ele vai ter que fazer um dinamismo priorizando os lados, né, com o Barleta e com o Romarinho, e também se aproximando do Gustavo Coutinho para poder ser aquela quarta pessoa, aquele quarto elemento de ataque, mas sim o Lucas Lima não pode ficar apenas guardando uma única posição. Bom, deixa eu dar uma passadinha aqui pela interatividade. Jogo às 5 da tarde amanhã, entre Sport e Brusque, aqui na Transamérica, toda a equipe trabalhando, o Vitor Araújo narrando a partida, toda a equipe em ação, e aqui, vibrante boa noite. Público é baixo devido a um único fator, arena. Torcedor não aguenta mais o perrengue. Eu diria assim, baixo entre aspas, né? Porque quando você passa de 20 mil, já não é um público baixo. Não é não, Diego? Não é baixo. Não, de forma alguma, Vibrante. Para mim, mais de 20 mil já considero um público bom. E, detalhe, né? Estamos no final de semana, Dia das Mães. Muita gente vai segurar um pouquinho para poder curtir com a família, né? Curtir com a própria mãezona, né? Então, vai dar aquela segurando. Mas eu acredito que pro jogo de amanhã, vamos chegar na casa dos 25 mil. Acaba gastou com presente, vai gastar no almoço do Dia da Mãe. Também tem isso. Então assim, dá uma segurada. Boa noite, eu vim do futuro para avisar que Mário Júnior está morando no Piauí. Cleiton de Paulista, excelente. Que seja certíssima a sua previsão. Boa tarde, Vibrante, é Leonardo de Goiânia, né? Sintonizado na resenha esportiva. Muito obrigado, Leonardo. Gigantes da comunicação. Quem está falando aqui é o Carlos Moraes dos Aflitos. Valeu. Boa noite, Vibrante. Os Triconáutico, né? O Sport tem que fazer uma gordurinha nesse turno, até porque o time pode oscilar, já que são 38 rodadas. São 38 rodadas, né mesmo, pessoal? Júnior de 2 Unidos. Tá certo. Enquanto tiver esse bom momento, Diego, eu não me canso de recordar do Timbatível, né? O quanto o Náutico apresentou pro Brasil todo em 11 rodadas que ia ser campeão da Série B. Não é que ia subir, não. O Náutico estava apresentando que ia ser campeão da Série B. 11 rodadas. Era um negócio assim absurdo. A bola que o Náutico estava jogando, a maneira como ele ganhava dos adversários. E aí a saída de um, saída de outro, 4 jogadores, 4 ou 5, né? Um machucou, que foi Chiesa, mas 4 saíram. Chiesa, Eric, Wagner Leonardo saiu. Foram uns 5, né? E de repente a gente viu um time que brigou para não cair naquele ano do time batível. Então, eu acho que o nosso ouvinte tem razão, não tem, Diego, de falar isso? Tem muita razão, Carlos. E um campeonato longo como a Série B, como também tem os outros adversários que também vão se reforçar com o mesmo propósito, o Sport tem que fazer mais do que nunca essa gordura, tem que pontuar o máximo possível, tem que aproveitar esse comecinho que alguns times ainda estão desarrumados, ainda precisam de ajuste, é o caso do Brusque, é um exemplo disso. Então o Leão da Praça da Bandeira tem que buscar sim correr atrás dessa pontuação boa. Vibrante, tem informação que chega aqui para mim agora, a gente vai trazendo as informações sobre o Rafael Thierry. Ele treinou agora à tarde e deve ir para a partida. Tá? É uma informação interessante porque o atleta de fato sentiu esse desconforto, ficou uma interrogação sobre esse jogador e agora à tarde ele treinou. E a informação que chega é que ele tá ok para o jogo, né? Não vai sofrer nenhuma alteração, ou seja, ele deve repetir de fato aquele time que entrou em campo contra o Coritiba, né? Com Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castanho e Felipinho, Felipe, Fabrício Domingues, Lucas Lima, Barleta, Gustavo Coutinho e Romarinho. Essa informação que chega agora porque essa questão do Rafael Thierry chama muita atenção, né? Porque toda vez que se fala em contratar, se falava na questão de contratar um zagueiro. E até eu trazia aqui, quando teve aquela questão da lesão do Renzo, que o Sport estava buscando a contratação de um zagueiro. Não se contratou um zagueiro porque trouxe o Chico de volta, né? Mesmo assim, a torcida estava falando que deveria ter contratado um zagueiro e o Sport não contratou. Mas a informação que chega é que o Rafael deve ir para a partida. Algumas pessoas até falavam que poderia também ser até poupar o jogador, porque o Sport vai ter uma sequência de jogos complicados, né? Tem a questão do Atlético Mineiro e também tem um jogo contra o Fortaleza, que é aquele jogo da semifinal da Copa do Nordeste. Mas a informação que a gente está recebendo, né, é que o atleta vai para o jogo amanhã.
Eu avalio da seguinte forma, né? Tem jogos que preocupam mais se o Sport não tiver, por exemplo, o Rafael Thierry. Jogar como visitante, por exemplo, contra um Atlético Mineiro, como tem Copa do Brasil. Vamos pensar na Série B, jogar contra um Goiás lá, jogar contra a Chape lá, jogar contra o Ceará lá. Eu acho que a importância do Thierry ela é simplesmente fundamental. Eu vejo assim, sabe, Diego? Mas confesso que quando o Moisés disse que ele era dúvida aí, não me vem uma preocupação enorme, não. Porque o que é que eu imagino? Se você pensar diferente, diga aí, tá, Diego? O que é que eu imagino amanhã? Um domínio, né, de scout, por exemplo, de uns 70% no mínimo de posse de bola do Sport. Eu acho que o Sport vai ter muito a bola no pé e não será muito agredido. Por isso que eu não me preocupei tanto com a ausência dele. Apesar da segurança que ele passa quando ele está em campo, Carlos, mas contra o Brusque eu já penso parecido com você. Porque a equipe do Brusque ela vem com um objetivo para poder se segurar o máximo possível. Vem com a marcação forte e vem para jogar por uma bola. Agora, se ele não estivesse em condições de jogo, o Sport também teria opções, né? Tem o Alisson Cassiano com o zagueiro destro, apesar de eu achar ele muito lento para poder fazer um combate. Tem o Chico, que é um zagueiro canhoto, mas já aí daria um equilíbrio com o Luciano Castan. Então, contra o Brusque, o Sport estaria bem servido de opções para poder suprir a lacuna do Rafael Thierry, caso ele não tivesse condições. Bom, outra passadinha na interatividade para que Moisés possa dizer quem vai ser o convidado, né? Estacionamento por R$28 é um assalto e um desrespeito ao torcedor. Ninguém aguenta mais jogo na arena. Tá dizendo aqui o Carlos Maurício. É isso mesmo o preço? É esse preço, Vibrante. 28? R$28. Quando tem uma promoção, feito foi no jogo contra o Ceará, que foi uma promoção de R$20, e aí você compra, né, ali aquele espaço, mas quando é um jogo comum, aí a arena acaba... Não é arena, né, porque é o jogo do esporte, o valor do estacionamento é esse valor. Lembrando que toda a renda, todo o aluguel, no caso, né, amanhã que o esporte iria pagar o Estado, vai direto para o pessoal do Rio Grande do Sul, né, aquela campanha que o esporte está fazendo. O esporte fez a campanha do Bazar das Camisas, né, da temporada 2022 e 2023, né, tem o setor norte inferior também, que vai toda a renda para o pessoal do Rio Grande do Sul, e essa parceria com a Arena de Pernambuco, né, o governo do estado, que o aluguel que o Sport paga por cada jogo que manda na Arena de Pernambuco, todo esse aluguel também vai para o pessoal do Rio Grande do Sul, ou seja, o Sport está mobilizado também em mandar e ajudar o pessoal, né, dos gaúchos que estão passando por aquela situação complicada, Vibrante. Ok. Passar a arbitragem mais uma vez. Claro. Quem apita a partida é um trio paulista, quem apita é o João Vitor Gobi, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Miguel Ribeiro da Costa. O quarto árbitro é o Tiago Nascimento dos Santos, aqui de Pernambuco. O VAR é o José Cláudio Rocha Filho, VAR FIFA. O AVAR é o Adriano Milvic, do Paraná. E o observador de VAR é o Eric Bandeira. Então essa é a arbitragem para o jogo de amanhã.